Olá, amados, bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. Porque eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios, pois eles não sentem dores, são fortes e vigorosos, não partilham das dificuldades dos outros, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e a violência os cobre como veste. Seus olhos saltam de tão gordos, seus corações transbordam de desejos. Zombam e falam com maldade, com arrogância, ameaçam oprimir. Põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Por isso, seu povo volta para eles e bebem as suas palavras como água. Dizem: como pode Deus saber? Existe algum conhecimento no Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Esse trecho que eu acabei de falar foi retirado do Salmo 73, versículos de 3 a 12, Salmo de Asaf. E quem foi Asaf? Asaf foi um levita, um músico que viveu na época do rei Davi, na época do rei Salomão. Ele era um homem tão ungido, com tanto poder, entre aspas, da glória de Deus, que quando da inauguração do templo de Salomão, enquanto ele levitava, as pessoas caíram, porque a glória de Deus desceu naquele ambiente e as pessoas desmaiaram de tamanho poder que houve com a presença do louvor de Asaf, com a presença desse levita na celebração da inauguração do templo. Então ele era um homem muito cheio do poder de Deus. E esse homem falou isso nesse salmo, que ele teve inveja dos arrogantes, da prosperidade dos ímpios. E muitas vezes nós também somos assim, como ele. Se ele, que era cheio da glória de Deus, tinha inveja dos ímpios, por que nós não teríamos? Quantas vezes a gente fica olhando para a vida dos outros, ainda mais com rede social, com televisão, enfim, e ficamos comparando. Poxa, mas tá só se dando bem, faz coisa errada e se dá bem, nem é tão temente assim ao Senhor e se dá bem. Até quando, Deus? E eu aqui certinho, eu procuro andar aqui na justiça divina, essa dificuldade, essa peleja, não consigo alcançar meus sonhos. Olha fulano tá ali desfrutando, né? Desfrutando daquilo que eu tanto queria. Aí você vai olhar para a sua vida, ver o que mais você quer. Você olha para a vida do ímpio e compara com a sua e você sente essa inveja. Pois então, porém, lá no versículo 17, Asaf diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Quando Asaf entrou lá no santuário de Deus, lá no íntimo de Deus, podemos interpretar dessa forma. Aí ele se lembrou que o fim dos ímpios é um fim de destruição, de desolação, de consumação. E a Bíblia, ela é um livro tão completo que em outras passagens fala algo semelhante a essa percepção de Asaf, como em Provérbios 24, 19 e 20. Provérbios, o livro do rei Salomão. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios,
porque o ímpio não terá bom futuro. A lâmpada dos ímpios se apagará. Uma percepção de que o fim do ímpio não será nada bom, assim como Asaf se lembrou quando entrou lá no santuário de Deus. Outro trecho. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, não vão prevalecer, ou seja, eles vão perecer. Nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso já está em Salmos 1, 4, 6. Capítulo 1, versículos 4 a 6. E daí, lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 9, tem uma dica de como que o justo vence o ímpio, porque por muito tempo o justo vai sofrer na mão do ímpio. Isso aí é meio que natural. Quem é o justo? Vamos primeiro para a definição do que é ser justo. O justo é aquele que vive em conformidade com a vontade de Deus, praticando a justiça, rejeitando o pecado. Não significa ser uma pessoa perfeita, que não vai errar nunca, não é isso. Mas é aquela pessoa que se esforça para andar em retidão, que tem fé em Deus e se esforça para viver de acordo com os seus ensinamentos. Jesus Cristo, por exemplo, é justo e foi perseguido. Os cristãos, que significa pequenos cristos, nós, pequenos cristos, quando seguimos verdadeiramente o exemplo de Cristo, também somos perseguidos. E sofremos muitas vezes na mão do ímpio. Porém, Provérbios 11, 9 diz: com a boca o ímpio destrói o próximo. Ele zomba. Lá em Asaf ele fala que os ímpios zombam, provocam maledicências, fofoca, zombaria. E continua lá em Provérbios 11, 9. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, o segredo para o justo prevalecer sobre o ímpio é o conhecimento. E o conhecimento aqui a gente pode entender como conhecimento do alto, que é a palavra de Deus, a busca pelo Espírito Santo, e o conhecimento do homem também. O conhecimento terreno, que eu quero dizer. Buscar informações sobre determinada situação que você está passando, que você está sendo injustiçado, de como sair dessa situação. Então, buscar o conhecimento. Lá em Isaías 55, 7, tem até uma palavra de esperança para o ímpio, desde que ele verdadeiramente se arrependa. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, se a pessoa voltar verdadeiramente para Deus, ainda que ela seja ímpia, ela tem ali a misericórdia divina sobre ela, Deus se compadece dela e a perdoa. E gostaria de trazer para vocês agora, já caminhando para o final desse devocional, algumas passagens que eu acho maravilhosas, existem inúmeras, mas essas daqui foram selecionadas por mim, sobre motivação para você que é justo, que busca andar em retidão, que às vezes desanima, que às vezes está sofrendo na mão do ímpio, que às vezes se compara com o ímpio e desanima. Então, eu vou ler esses versículos para você. Mas antes, quero apenas explicar, eu expliquei o que é
ser justo, eu vou explicar o que é ser ímpio. Ímpio significa sem, pio, de piedade, é uma pessoa sem piedade. Assim como, por exemplo, impuro, sem pureza, impróprio, sem propriedade, inadequado. Então, ser ímpio significa ser alguém que vive desrespeitando as leis divinas, os princípios divinos, contrário à fé, à moral, à religião. É aquela pessoa que tem completa descrença em relação a Deus, às coisas sagradas, que falta com a piedade, por isso ímpio, sem piedade. Uma pessoa cruel, que tem um comportamento aí injusto e pecaminoso. Esclarecido quem é o ímpio, vamos para os versículos sobre o justo. Lá em Abacuque 2:4 diz que o justo viverá pela fé. Depois em Provérbios 24:16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quer dizer, a gente cai, mas a gente prossegue a nossa caminhada, né? Agora, o ímpio não. O ímpio, ele tropeça no mal. Salmos 92:12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Essas árvores, elas têm características próprias. A palmeira eu me esqueci, sinceramente, uma qualidade da palmeira, mas o cedro é uma árvore bem firme. E de qualquer modo, aqui está querendo dizer que o ímpio, ou melhor, o justo, ele vai prevalecer, ele vai resplandecer, ele vai prosperar. Salmo 37, 23 a 24. O Senhor, acho lindo essa parte. O Senhor dirige os passos do justo. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela sua mão. Essa parte primeira, quando diz que o Senhor dirige os passos do justo, me traz tanta confiança, tanto alento, porque o mais difícil é a gente ter convicção que está caminhando no caminho que Deus tem para nós. Não significa que o caminho seja propriamente errado, mas errado no sentido de pecado. Mas às vezes aquele caminho que você está trilhando, apesar de não ser pecaminoso, pode ser que não seja esse caminho que o Senhor tenha para você. Mas mesmo assim, se você for justa ou justo, o Senhor lhe dirige os passos, ou seja, você anda em segurança. Isso é maravilhoso. Isso traz para a gente uma convicção de que Deus está ali conosco, que não vai nos deixar. Tanto é que na parte final aqui, já no versículo 24, diz que o Senhor segura pela mão, né? O Senhor nos segura pela mão. Então, queridos amados, eu finalizo aqui mais uma segunda-feira sapiencial. Espero que eu tenha trazido para vocês alento, consolação, esperança, no sentido de que apesar de às vezes muitas injustiças, dificuldades, sensação ali de que não estamos prosperando, sendo justos, mas saibam que o nosso fim, ele é grandioso, ele é por meio de uma caminhada sólida. A gente pode até cair, mas a gente levanta, o Senhor segura a gente pela sua mão, pelas nossas mãos, melhor dizendo, e ainda dirige os nossos passos.
e no final floresceremos como a palmeira e cresceremos como o cedro do Líbano. Curtam e compartilhem essa segunda-feira sapiencial, assim como ela foi edificante para você, pode ser para o seu irmão também. Até a próxima!